falar de tristeza. Como hoje vamos falar de tristeza, eu resolvi vir à palhacinha para vos poder começar bem disposta a falar de tristeza. Trouxe, portanto, hoje um convidado especial, que é o Bruno, que é doutorado em neurociências e então achamos que seria a pessoa ideal para nos poder ajudar a como ultrapassarmos esta tristeza, este desânimo. Chega-te mais para mim. Esquece o Covid. Olá, Bruno. Olá, Ana. Obrigada por teres aceito o nosso convite. O que é que nós podemos então ensinar às pessoas que nos estão a ouvir sobre o que é a tristeza? Ok. O que eu pensei quando falámos na possibilidade de falar às pessoas sobre o que é tristeza, o que é depressão e como ultrapassá-la, eu pensei imediatamente naquilo que nós muitas vezes falamos nas nossas aulas, temos esta parte docente também, e muitas vezes é mais fácil se nós conseguirmos entender como é que funciona um bocadinho o nosso cérebro, não vamos ter digamos a displacência. Exatamente, a displacência de tentar dar uma aula de neurociências. Até porque não tínhamos tempo hoje à noite. Exatamente. Hoje é sexta-feira à noite. Mas eu achei interessante, e por isso é que te pedi este quadro aqui, vamos tentar fazer alguns desenhos para entender, para tentar entender em que é que isto se baseia, o que é que nós temos em comum com outros animais e de que forma é que este sistema funciona, este sistema controla o nosso estado de ânimo, controla a nossa tristeza, algumas vezes também controla os nossos níveis de dor, etc. Como é que ele funciona e com a vossa ajuda, porque eu acho que efetivamente receitas mágicas para toda a gente não há, temos que saber nós com os princípios básicos do funcionamento do nosso cérebro, saber o que é que a nós nos funciona mais e o que nos funciona menos. Uhum. Portanto, de uma forma geral, nós podemos dizer que a tristeza é um estado contrário ao da alegria. Exatamente. Em que a pessoa se sente desanimada, por isso nós falamos na tristeza e desânimo, e porque estamos a ver muitos pacientes que são pacientes antigos e que de nenhuma forma eram tristes e estão com estes sentimentos de tristeza, de desânimo, perante tudo aquilo que se está a passar no mundo. Então decidimos hoje vir compactar aqui, dar-vos uma ideia do que é tristeza, como é que isto se fundamenta no nosso corpo em termos daquilo que é a ciência e depois umas dicas de como podemos ultrapassar isto. Exatamente. Surge a ideia exatamente de nós nas últimas semanas termos assistido a um aumento do número de casos de pessoas que estavam, digamos, bem e aparecem de novo na consulta, muitas vezes não por muitos problemas de saúde físicos, mas muito mais do foro psicológico e emocional. É muito interessante uma frase que encontramos, que a Ana encontrou, que falava que no ano 2025 30% das idas ao serviço de urgência. Exatamente, tinham a ver com saúde mental. Com problemas. Portanto, antes que fiquem quilhadinhos da cabeça, nós vamos dar-vos algumas dicas de como podemos ultrapassar isto. Queres então desenhar? É que eu estou ansiosa. Ele diz que vai desenhar aqui atrás de mim. Eu estou ansiosa para ver como é que ele vai desenhar o cérebro. Mas aguardemos então. Ok. De novo, eu peço aos meus companheiros que trabalham em alguma das áreas das neurociências da saúde que desculpem a simplicidade que nós vamos utilizar. Porque tu desenhas muito mal. Também é isso, também. Também é verdade que quando saí da barriga da minha mãe não pude trazer tudo e deixei de lá duas coisas dentro. Uma foi a dança, o ritmo para dançar, e outra foi para desenhar. Que eu me lembro, de certeza que há mais coisas. E então quero-vos pedir desculpa já
vamos tentar simplificar isto ao máximo, mas para toda a gente tentar entender um bocadinho como é que funciona isto. Vamos falar dos mecanismos básicos, ou seja, no que nós temos de comum. Fala. O que nós temos de comum com os outros animais. Primeiro, como vocês já viram, nós encontramos aqui um aquecedor em casa, o sistema de aquecimento, e é onde vamos pôr. É por isso que estamos assim, está muito calor aqui. Estamos por trás do aquecedor. Então, se eu me enganar, por favor, não te rias. Tá. Então, vamos desenhar esquematicamente um cérebro e vamos pensar que isto é digamos, uma radiografia do nosso cérebro. Se nós pensarmos o que é que nos mantém vivos, porque é que nós estamos vivos? Vamos ver que estamos vivos porque temos uma série de comportamentos, fazemos uma série de comportamentos que nos mantêm vivos, e isso é o que nos mantém vivos, a nós e ao resto dos animais. Por exemplo, quando nós bebemos água, quando nós comemos, quando nós estamos com amigos, outros animais, quando eles estão com outros animais da mesma espécie, quando mantemos relações sexuais, quando cuidamos dos nossos filhos, quando trabalhamos, quando temos algum tipo de atividade física que é reconfortante, quer dizer, não é andar a fugir, nem andar a fazer um esforço físico que não seja de alguma forma motivado pelo prazer, todos estes comportamentos fazem que nós nos mantenhamos vivos, nós e as outras espécies. Ok, e porquê é que eu vou fazer isto, não é? Muitas vezes, quando nós falamos com as mães que têm partos dolorosos, que podem ter sido dolorosos, dizem que foram as dores mais desgarradoras que sentiram, mas têm um segundo filho e um terceiro. Então, como é que há um comportamento que foi tão doloroso, como é que se mantém e como é que se repete e as mães têm outros filhos, não é? No teu caso, tiveste muitas dores no... Isso agora não interessa. Pronto, Anda, concentra-te no que estás a falar. Para nós entendermos o que é que acontece nestes comportamentos associados à nossa vida, temos que pensar que existe um sistema muito básico em que une o que é a parte mais primitiva do cérebro com uma parte mais mediana do cérebro e uma parte mais nova do cérebro. Estamos a falar, se alguém que está interessado, na área tegmental ventral, no núcleo accumbens e no córtex pré-frontal. Este circuito, cada vez que nós fazemos um destes comportamentos, comemos, bebemos, temos relações sexuais, cuidamos dos nossos filhos, etc., etc., há uma substância neste circuito que se chama dopamina, que se liberta. Então, esta dopamina, que é uma destes neurotransmissores que a Iana vos fala muitas vezes, destas bolinhas que nós temos dentro do nosso corpo, cada vez que nós temos um comportamento associado à manutenção da nossa espécie, liberta-se neste circuito de recompensa cerebral e marca, digamos, um prazer que nós temos associados a esse comportamento. Se as relações sexuais não fossem prazerosas, nós não as repetíamos. Se comer não fosse agradável, nós não comíamos. E por isso também é que há muitas vezes patologias associadas a esse tipo de comportamentos. Então, é fácil pensar que eu, mais ou menos durante um dia, tenho uma série de picos de dopamina. Vou tendo uma série de picos de dopamina. Comi, vi um amigo, ri-me no trabalho, o meu chefe valorizou o meu trabalho, os meus filhos trouxeram uma nota boa para casa. Pronto, eu vou tendo estes picos de dopamina durante o dia. Então, estes picos de dopamina durante um dia, o que vão fazer é que o meu estado de ânimo, que é mediado pela serotonina, a serotonina nós designamos assim 5-HT, porque é 5-hidroxitriptamina, que é o nosso estado de ânimo, ou seja, se eu estou mais
contente ou mais triste, se estou mais alegre ou mais deprimido, vai ser mais estável e vai se manter estes níveis de serotonina mais ou menos elevados. Se eu, por outro lado, tenho uma situação em que tenho poucos picos de dopamina, ou praticamente os picos de dopamina são muito baixos, esta serotonina, estes níveis de serotonina vêm para baixo. Então a diferença é que eu aqui tenho um estado de ânimo mais ou menos alegre, mais ou menos contente, um estado de ânimo bom, e aqui tenho um estado de ânimo mais ou menos depressivo ou deprimido. Isto é muito interessante porque nós conseguimos observar isto nos animais, por exemplo. Um dos modelos que nós utilizamos para estudar os antidepressivos nos animais é um modelo em que, pronto, como vocês podem imaginar, praticamente todos os medicamentos passam por modelos animais. Os ratinhos, utilizamos ratinhos, ao utilizarmos os ratinhos, um dos modelos de depressão que nós fazemos é pôr os ratinhos dentro, digamos, de uma piscina com umas bordas muito altas, em que eles não podem sair. Nadam, aprendem inclusivamente a flutuar, mas não conseguem sair. Então, chamamos isso o desânimo. O desânimo é um sinónimo de depressão. Em que os animais, quando estão deprimidos, desistem e deixam de nadar, põem-se a boiar e já nem sequer tentam sair desta piscina que não é muito agradável para eles. E é mais ou menos isso que estamos a passar no mundo, não é? É um desânimo. Toda esta conjuntura mundial com a qual estamos limitados na nossa vida, tal qual... Chega-te para aqui, porque senão não fica bem. Tal qual a conhecíamos, do ponto de vista social, do ponto de vista das nossas relações interpessoais, das nossas relações de trabalho, tudo isto nos está a causar uma conjuntura que não é só de um indivíduo, mas é de um grupo. E por isso nós estamos, de facto, a encontrar as pessoas com muita tristeza e muito desânimo, exatamente porque temos poucas destas situações de recompensa, porque não estamos a fazer nada, ou estamos a fazer muito poucas coisas que nos possam levar a elevar um pouquinho o nosso estado de ânimo. E por isso, hoje viemos aqui falar de dicas. Exatamente. Quer dizer, dicas de como podem ultrapassar então esta tristeza e este desânimo. Ok, então, se nós conhecemos um bocadinho a base de como funciona este sistema de recompensa cerebral, nós inclusivamente podemos olhar para os animais que estão à nossa volta e vamos entender, por exemplo, há muitas pessoas que têm um gato ou um cão e que sabem que muitas vezes eles, quando nós não estamos presentes, ficam tristes. E muitas vezes, para tentarem melhorar essa tristeza, vão procurar um objeto nosso. Muitas vezes deixamos um objeto com o nosso cheiro ao gato ou ao cão para ele se entreter e pensar que nós estamos ali e eles entretêm-se e não ficam tão tristes. O meu gato está deprimido, o meu cão está deprimido. Então, muitas vezes os veterinários utilizam esta técnica. Ou seja, em alguns mamíferos, em alguns animais, um bocadinho com um sistema nervoso mais desenvolvido, muitas vezes estes tipos de comportamentos que nos reforçam não precisam de existir verdadeiramente. Podem existir somente aqui. Podem estar na nossa imaginação. Ou seja, Bruno, então, eu só posso melhorar se comer, se beber, se tiver muitas relações sexuais, se cuidar muito dos meus filhos, se trabalhar muito, Calma, não é exatamente isso assim. Muitos destes comportamentos vão ajudar a melhorar o nosso estado de ânimo, mas há o ser humano e outros animais, mas o ser humano é o auge desta situação, em que muitas vezes qualquer tipo de comportamento que nós achemos que é benéfico para nós, consegue libertar a dopamina no sistema de recompensa cerebral. Por exemplo, no nosso caso, a forma como nós pensamos sobre nós próprios... Nossa autoestima. A nossa autoestima. Aquilo que pensamos sobre o que podemos conseguir na vida. Exatamente. Isso faz com que eu liberte mais ou menos dopamina no meu cérebro. Então vamos ser concisos. Então, a primeira coisa que talvez podemos dizer às pessoas para as ajudar é
eu tenho este complexo de professora, não é? É identificarem que estão tristes. Identificarem que estão tristes, identificarem que estão desanimadas e a perceberem-se que, na maioria dos casos, não é nada muito particular com aquilo que se passa nas nossas casas, mas sim uma conjuntura do que se está a passar com todos. Portanto, isto ajuda para que, no fundo, digamos, se acalmem todos e percebam que estamos mais ou menos todos na mesma situação. Isto acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é, se estão tristes ou se estão desanimados, esta é uma frase que eu adoro, é saberem que isto também passa. Isto também vai passar. O vírus vai deixar de existir ou deixar de nos causar tanta contagiosidade ou tanta infecciosidade, ok? E digamos, a terceira coisa, isto uma coisa agora. Qual eram as outras duas? As que eu disse? Saberem que estão tristes. Saberem que isto também passa. Pronto, então digo eu. A melhor. Eu vou dizer aquilo que eu acho que é de todo o meu trabalho e de tudo aquilo que eu vou pesquisando. O colocar música. A música, o dançar, o movimento corporal em si faz com que melhoremos, de uma forma geral, o nosso estado de ânimo. Portanto, quem tiver crianças ou quem tiver velhote, ou quem estiver sozinho, porque para fazer tontices, como viram pelo início da palestra, uma pessoa pode fazer perfeitamente sozinha, não precisa de estar acompanhada para fazer tontices. Então ponham música e dancem. Eu costumo dizer nas minhas palestras, dancem quando estão contentes, mas dancem também quando estão tristes. Se realmente se habituarem a ter um movimento corporal associado a uma música que seja de maior contagiosidade de movimento, então é fácil sair deste estado, porque, como disse o Bruno, o estado da tristeza não é uma depressão. O estado da tristeza pode coincidir com uma depressão, pode até levar a uma depressão se prolongar no tempo, mas não necessariamente indica que estejamos com uma depressão. Então, é fácil sairmos deste estado de tristeza e de desânimo se realmente tivermos um foco que, por exemplo, pode ser a dança. Eu vou ser mais genérico. Vou ser mais genérico e vou utilizar um exemplo que uma pessoa que nos ajuda a manter-nos em forma, que é o nosso PT, hoje um exemplo que nos pôs. Ele dizia-me ele, ontem trabalhei muito mais, trabalhei 8 horas seguidas. Normalmente tenho o meu colega que por agora... Está com o Covid! Pela situação que estamos a viver, está confitado, possivelmente, e está confinado, então eu não tenho ninguém para falar, trabalhei todo o dia, e cheguei ao fim do dia, era daqueles dias que ia para casa e estava-me mesmo a apetecer, era ir tomar uma cervejinha, depois ir para casa tomar um banhinho e ir dar uma volta. Ir até um bar ou jantar fora e tomar um copo. Mas, claro, nós não podemos fazer nada disto. O que ele fez foi dizer-lhe que tomou o banhinho, que se arranjou. Para não estarem de pijama, por favor, não jantem de pijama. Acendam umas velinhas, ponham uma música. E então, o que ele fez foi exatamente a mesma coisa que se tivesse sido... Tirando o bar, mas também bebeu e acho que não pôs música. Acho que bebeu um copo. Não pôs música. O que é que eu quero dizer com isto? Temos que fazer uma pequena lista das coisas que nos dão prazer. Então, é isso que estamos a tentar dizer. Calma. As coisas que nos dão prazer. Já dissemos 3. As coisas que te dão prazer a ti. Mas é que eu vivo com dopamina, por isso que eu venho aqui falar. Como é que onde tem mais dopamina?
Quem Já disse conhece, três quem conhece a coisas. doutora Ana sabe que é mentira, que ela não tem... Quase não tenho dopamina. Então, se nós conseguirmos encontrar uma lista das coisas que gostamos de fazer e que pressupomos que nos libertam dopamina, apesar de não conseguirmos fazer tudo aquilo como fazíamos antes com liberdade, Que não podem ir para os copos. pronto, ou outras coisas, ou sair com os amigos, etc., o que podemos tentar fazer é recriar essas situações o mais fidedignamente possível. Vamos lá, já fazemos porque o nosso cérebro, coisas. doutora Ana, porque o nosso cérebro muitas vezes é muito fácil de enganar. E ele é capaz de pensar que que estamos numa situação que antes libertava dopamina pelas circunstâncias que estávamos, mas essa situação não é completamente igual. Ou seja, por exemplo, temos aqui um bom amigo no Instagram que nos está a dizer que uma boa garrafa de vinho na melhor companhia faz milagres. São palavras deles. Exato, eu estou de acordo. Então, imagine que podemos fazer isso, podemos nos arranjar, podemos pôr uma musiquinha de fundo, podemos abrir a garrafa, fazer todo o ritual de abrir a garrafa, de cheirar, de saber de onde é que ela é, de onde é que veio, de que uvas é que foram... Isso para quem gosta de vinho. Para quem gosta de vinho, e estar numa situação destas, utilizando as novas tecnologias, que já não são assim tão novas, para partilhar com os amigos. Por exemplo, temos um paciente que vive em Espanha, que é um apreciador de vinho. Então, um dos melhores amigos dele está nos Estados Unidos, é professor nos Estados Unidos. O que eles fazem é, combinam uma hora, abrem a mesma garrafa de vinho e põem-se a falar sobre a garrafa de vinho, sobre o vinho que estão a beber. O que eu quero dizer com isto é que temos que utilizar todas as situações possíveis e imaginárias, temos que utilizar a nossa imaginação para conseguir imitar ao máximo as situações que antes nos davam prazer e que são capazes de nos fazer libertar Vamos dar dicas. Pronto. Dopamina. Quarta dica. Há uma coisa muito interessante. Estamos aqui a ler também fazer mousse de chocolate. Vou ter eu que falar, porque senão vamos acabar à meia-noite. Há uns estudos científicos muito, muito interessantes. Obrigado, Ricardo. Há uns estudos muito interessantes que nos dizem o seguinte: não é a mesma coisa quando nós compramos a comida já feita do que quando cozinhamos para nós. Uhum. A sensação que tem no nosso sistema de recompensa cerebral quando nós cozinhamos a nossa própria comida faz com que se liberte muito mais dopamina do que se eu vou e compro a comida já feita. Quer dizer... Agora nem dá para comprar. Pois, agora tem que ser takeaway. Outras coisas isso como... Isso é mais um motivo que reforça a ideia do ritual, não é? Portanto, fazer a refeição, o preparativo daquilo que fazíamos numa vivência do que chamássemos normal, para podermos simular o mais parecido com o que se está a passar agora. Então vamos dar a quarta dica. A quarta dica. Exercício físico. A doutora Iana, de pequenina, já foi pequenina, já foste pequenina, tocava piano. E agora também toco. Exatamente. Obrigado, Raquel, por nos lembrares. A doutora Iana esteve durante muito tempo sem tocar piano e aproveitou. Não aproveitei a pandemia. Já estava a tocar piano. Há quanto tempo é que não tocavas piano? Há 5 anos. Ok, então aproveitou a pandemia para... Estava desafinado. E agora o senhor... Isto é típico, isto é um caso de livro, ou seja, há uma desculpa, nós abandonamos aquilo que fazíamos. Não dou desculpas. Nós abandonamos aquilo que fazíamos. O piano estava desafinado. E agora vamos de novo retomar uma atividade que gostávamos. Ok, portanto, exercício físico e desporto é a quarta dica. Exatamente. Que podem fazer em casa. Hoje em dia há muitas aplicações para seguirem uma determinada aula e um determinado ritual, e eu acho que devem fazer exercício físico
diário, o mais possível, nem que seja um exercício físico de 25 minutos, exercício físico que combine a parte cardiovascular com a parte de reforço muscular propriamente dito. O exercício físico é muito importante porque só por si, o próprio exercício físico, liberta estas tais bolinhas que nós precisamos, estes neurotransmissores, que de facto nos fazem sentir muito bem. Não são dopamina, na maioria, a não ser que realmente gostemos muito de fazer, mas que, de uma forma geral, além de nos fazerem sentir bem no fim do exercício físico, temos uma sensação de bem-estar, nos faz bem ao corpo, nos mantém o peso adequado, e portanto vamos reforçar o exercício físico. Depois vamos dar outra dica. Vamos dar outra dica. Já dissemos a dança, já dissemos o exercício físico, já dissemos que para estarem calmos que isto também passa. Já dissemos para tentar manter contactos sociais, é muito importante manter os contactos sociais, a nossa rede social de apoio. O mais possível. O mais possível, utilizando as tecnologias que dispomos. Outra coisa bastante interessante é apanhar sol. Isso, sol. Irem para a varanda, tiram um bocadinho a blusinha. Este sistema que nós desenhamos aqui tem um sensor aqui atrás do olho que se chama núcleo supraquiasmático, que está ligado a este sistema de alguma forma e que faz com que quando nós apanhamos um bocadinho mais de sol, quando detecta mais sol, nós estamos mais ativos. Estamos mais ativos através de outro tipo de hormonas e de neurotransmissores, mas que finalmente acaba por também estimular o sistema de recompensa cerebral. Então, por isso nos sentimos mais tristes nos dias em que estão muitos dias seguidos sem sol. Claro, aqui onde nós estamos, agora no Porto, quer dizer, já há uma série de dias que estão a chover, mas quando aparece um bocadinho de sol, temos que aproveitar e temos que e tomar vitamina D, que também é uma pré-hormona, neste momento é o que está estudado acerca da vitamina D, portanto, a vitamina D ajuda em todo este mecanismo, inclusivamente já existem muitos artigos que relacionam o déficit de vitamina D com um estado depressivo. Portanto, um dos conselhos, ou uma das dicas que também podemos dar nesta forma é tomarem vitamina D. A outra dica que podemos dar é a alimentação. Reforçarem a alimentação, ser uma alimentação o mais biológica possível, ser uma alimentação tendo em conta fruta e vegetais para que possam aumentar esta carga de vitaminas e de sais minerais, particularmente da agricultura biológica ou biodinâmica. Os grãos integrais pela vitamina B e outra coisa que me está a faltar, os ácidos gordos. Os ácidos gordos, como por exemplo existe no peixe, e por favor não me comprem peixe da aquicultura, comprem peixe selvagem. Hoje é a única coisa que eu vou falar sobre comida, que eu já estou farta de falar sobre comida. Ok. Depois temos a importância do sono. O sono, exatamente. O sono, portanto, temos que nos deitar minimamente cedo. Portanto, hoje, quando acabar a palestra, podem ir sleep night, dormir, ou então, hoje é sexta-feira à noite, quer dizer, hoje podemos nos deitar um bocadinho mais tarde, porque é sexta-feira à noite. Acho que já ninguém liga a sexta-feira à noite. Bem, mas o sono... Temos que ligar. Com os amigos, no fim da temos palestra, que ligar à juntam-se. sexta-feira à noite. Então, é muito importante o sono, e sabem que nós falamos muito sobre o sono, exatamente porque o sono é um mecanismo importantíssimo de recuperação de tudo aquilo que foi o nosso gasto durante o dia, portanto, devemos nos deitar máximo às 11 da noite para que se fabrique melatonina em condições suficientes e horas suficientes. Relembro mais uma vez que a nossa noite, nossa recuperação da noite, aquilo que está estudado é máximo o pico até às 4 da manhã. Por isso nós devemos nos esforçar por deitarmos-nos cedo, exatamente para podermos recuperar o máximo até às 4 da manhã. Outra coisa muito importante é o
estarmos mais no presente. Portanto, deixarmos de ruminar, deixarmos de ter ansiedade, porque realmente esta ansiedade que está ligada à tristeza tem a ver com o facto de estarmos muito preocupados com aquilo que nos vai acontecer no futuro, não é? E o futuro, como ainda não chegou, causa-nos, portanto, esta ansiedade. Então, uma das coisas que podemos aconselhar é a chamada atenção plena, ou seja, ter um foco no presente, naquilo que estamos a fazer no momento, no próprio dia. Cada dia é um dia, neste momento, enquanto estamos a passar por isto, e isso faz com que parem de ruminar tantas diarreias mentais, tanto parar de pensar sobre aquilo que vai acontecer e possam então focar-se mais no que está no dia-a-dia, e isso vai permitir-nos, vai-nos também permitir aumentar o nosso estado de ânimo, porque hoje sim, hoje é o que podem... O dia de hoje é o dia que se pode fazer a diferença, não é? Portanto, cada dia, cada despertar, têm um dia para fazer uma diferença na forma como se estão a sentir. Mais? A forma também como a maior parte de nós consegue definir, guiar um bocadinho o que pensamos, um bocadinho aquilo que falavas da atenção plena. Portanto, não pensar tanta merda como pensam, e, portanto, passarem a pensar menos merda, pensar em coisas que interessam verdadeiramente à humanidade, porque a maioria das coisas que pensam não interessam para a humanidade de uma forma geral, e muito menos para vocês em particular. Era isto que querias dizer? Vá, agora diz lá com as palavras, Carlos. Não, a questão é exatamente, é um bocadinho essa que é poder dirigir um bocadinho aquilo que nós pensamos, poder dirigir aquilo que nós pensamos, exatamente porque muitas vezes no início de um pensamento eu posso conseguir dirigi-lo para onde quer que ele vá. Quando ele já está muito avançado, não consigo já controlá-lo. Quer dizer, temos que pensar como um automóvel que atinge uma velocidade muito alta, muito grande, vai muito rápido, aí é mais difícil travá-lo. Uhum. Se o carro for mais devagar, se o automóvel for mais devagar, é mais fácil imediatamente pará-lo. Então, temos que ter de alguma forma estar atentos aos nossos próprios pensamentos e conseguir de alguma forma decidir aquilo que vamos pensar ou se aquilo nos interessa pensar ou não. Normalmente, na psicologia não gostamos muito das técnicas de distração. Nestes casos tão extremos como os que estamos a viver, aceitamos as técnicas de distração. Quando eu estou a pensar em alguma coisa que de alguma forma me pode estar a erosionar a minha própria autoestima, o meu próprio autoconceito, devo fazer qualquer coisa para combater esse pensamento. Qualquer coisa que pode... é o que eu disse, deixar de pensar merda. Por outras palavras, à moda do Porto é assim que se diz. Ok. É por isso que as pessoas ouvem, porque gostam, assim compreendem tudo. Ok. Isso é mais difícil. Bruno. É mais difícil. Depois, há coisas muito pequenas, como pequenos reforços que nós nos podemos ir dando ao longo de um dia. Estes piquinhos de dopamina, quando estão muito baixos, podemos tentar dar algum reforço ao largo do dia, ao longo do dia. Este reforço é, por exemplo... tomar um banho quente. Durante o dia. Ou quando estiver quase a chegar à noite, ou depois do tal exercício físico que tu estás a mandar, tomar um banho. Isso é quem gostar de banho quente. Quem só gostava de um banho morninho ou gelado, ainda hoje uma paciente me disse que só gostava de banho frio e, portanto, tomava um banho frio, acho maravilhoso. Ou seja, pronto, o que ele quer dizer é que tomem banho. Isso é importante. Depois, é muito importante isto que nos dizia o grande amigo Miguel, de vestir uma roupa. Quer dizer, não andar em pijama todo dia. E é à noite, vamos tomar o tal banhinho, vamos nos arranjar e vamos fazer como se. Muito bem, isso eu gostei muito, porque é uma coisa que eu faço, mas isso já antes da pandemia, que tem a ver com o facto de nós considerarmos a nossa vida
como o dia de hoje. O dia de hoje é que é importante e uma das regras dos toltecas, que eu já falei muitas vezes também, que é fazer sempre o melhor. Portanto, eu não sei o que é que amanhã vai acontecer, então o dia de hoje eu faço o melhor e estes pormenores do jantar especial, todos os dias podem ser dias para um jantar especial, para acender umas velas, para pôr uma como é que se diz? Uns pratos mais bonitos, ter estes pequenos cuidados que têm a ver com a estrutura, com a forma como nós vivemos a nossa vida. E eu sou muito dessa opinião. E também uma das coisas que já falamos muito ao longo deste ano da pandemia é exatamente o não estarem de pijama, por exemplo, para trabalhar em casa, portanto, fazerem como se fossem sair, fazer o exercício físico de manhã em casa, tomar banho, acho que sim, que devem tomar banho, porque mesmo que ninguém esteja a cheirar, deve cheirar muito mal ao próprio, vestirem-se com a roupa de ir trabalhar, nem para baixo podem ter. Nós aqui também quase já metemos roupa para baixo, porque também não interessa, é só... Temos, doutora Ana. Bom, o que é que eu quero dizer mais? Acho que já havia uma pergunta muito interessante. Qual é? De uma seguidora tua, uma Raquel, que perguntava se dizer palavrões também é... Dizer palavrões... Também pode ser um pico... Para mim, sim. Para mim, liberta-me do... Não é que eu preciso muito, mas dizer palavrões à moda do Porto é essencial dizer palavrões. Faltava-me aqui qualquer coisa. Já sei o que é que me faltava. Realmente, este contacto com a família e com os amigos é difícil para as pessoas que não estão a viver connosco e, portanto, nós temos que, com as pessoas que estejam a viver connosco, esforçar-nos por fazer com que estas pessoas se sintam importantes. A maioria das pessoas, enfim, a maioria das famílias só está mesmo o casal ou a mãe ou o pai com os seus filhos, não é? Até se esforçaram por tirar as pessoas de idade, muitas vezes os avós de casa, e portanto, com as pessoas que vivem connosco, devemos fazer, não só no Covid, mas pronto, quem me ouviu já sabe, fazer com que valha a pena, não é? Com os nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com as pessoas que compartem o nosso dia-a-dia, o fazer com que valha a pena. Este fazer com que valha a pena é que aquela pessoa com a qual nós partilhamos a nossa vida se sinta muito importante. Isto, sem dúvida, é uma das formas mais simpáticas de produzir dopamina, de fazer com que aquela pessoa também produza dopamina, porque se vai sentir valorizada, vai se sentir importante, vai se sentir como uma prioridade na nossa vida e sem dúvida que, estando triste, conseguimos alegrar por picos, nem que seja por picos, o seu dia. Porque temos a perfeita noção de que, para muitas famílias, e isto é de facto uma verdadeira crise social, uma verdadeira crise económica, com situações de empresas complicadas e que é natural que sejam tristes. Mas tristeza não paga dívida, já dizia a minha avó, e portanto podem estar tristes, podem chorar, podem entender que vão ter que fazer alterações nas vossas vidas, nomeadamente do ponto de vista empresarial, mas isso também passa. E para quem vive sozinho, a mesma coisa, ou seja, eu posso estar a viver sozinha e ser extremamente feliz, a forma como eu me olho ao espelho, o pôr a música, o dançar, o sorrir em frente ao espelho. Eu costumo dizer na brincadeira, mas não é na brincadeira, que já me aconteceu mais que uma vez, que é, se levantam mal dispostos, voltem-se a deitar. Porque a forma como se levantam, o pôr os pés fora da cama, os primeiros pensamentos que têm, prestem atenção aos primeiros pensamentos que têm na manhã, que esses pensamentos são importantíssimos pela forma como vai correr o vosso dia. Portanto, acho que já falamos demais. Eu só queria contar mais uma coisinha que nós sabemos da parte da investigação também. Então vai, eu deixo-te. Uma coisa rápida. Vou-vos contar como é que chegamos a esta conclusão. Há uma experiência muito interessante, feita já há muitos anos, nos finais dos anos, à volta dos anos 80, em que o que medimos foi os níveis de dopamina através de uns catéteres, dos microcatéteres que punhamos nos ratinhos, e que o que fizemos foi medir em tempo real
os níveis de dopamina que estavam a ser libertados pelos animais em diferentes situações. Então, uma das situações mais interessantes que nós observamos foi quando o ratinho macho ia conhecer o ratinho fêmea, para não dizer A rata. a rata, a ratinha. Então, o que nós observamos foi que Literalmente. naquele período em que esses investigadores na altura foram medindo isto de passo a passo, então o que eles fizeram foi deixar que os animais se cheirassem com uma rede no meio e, efetivamente, o macho apercebeu-se que a fêmea estava disponível. O pico de dopamina que o macho teve nessa altura foi enorme. Foi à volta de 200%. Ou seja, o nível de dopamina subiu até 200% só de saber que a rata ia dar a rata. Que a fêmea estava disponível. Quando se retirou esta rede que separava os dois animais e quando efetivamente o rato macho e a fêmea mantiveram relações sexuais, dos 200%, o que subiu mais foi para os 220%, 230%. Que pena. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, muitas vezes, a maior parte da dopamina que nós libertamos não é quando conseguimos alguma coisa em concreto, mas é todo o processo para consegui-la. Ok? Ok. Também nesse caso, que eu não vou repetir... Mas isso é o mesmo exemplo da comida. Com certeza. É o fazer a comida, o glamour, é tudo. Com certeza. Tudo o que envolve a realização de um facto e de um O que é que eu quero dizer com isto? Nós não vamos estar em confinamento toda a vida, espero, não é? Não vamos estar em confinamento toda a vida. Não, então temos que fazer muitas palestras. Então, como não vamos estar em confinamento toda a vida, é muito importante que nós façamos o mesmo exercício daquele rato macho com aquele rato fêmea, que é de... E ele pensou o que é que podia acontecer não é? A seguir. Certo. Chama-se a ilusão. O que nós temos é que tentar encontrar pontos na nossa vida que nos ilusionem também. Muito bem. Para quem vive sozinho, portanto, que não tenha a fêmea nem o macho, já sabem as dicas que eu dei nas palestras dos tomates, dos pepinos e dos melões. Usam a mão ou usam os aparelhos que tiverem à mão. O importante é usar. Eu volto àquilo que eu estava a dizer, a ilusão. É muito importante ter esta ilusão para criar um projeto, para descobrir ou pensar ou procurar uma viagem que querem fazer, organizar uma viagem, ver os voos, ver os destinos, ver os hotéis, que quando se puder, quando abrirem as fronteiras, quando nós estivermos na situação que estamos... Podermos ir todos viajar, conhecer novos lugares, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol. Ir àquele restaurante, ir àquela discoteca, ir visitar aquelas pessoas. O que é que eu vou fazer? Quer dizer, pensemos... Podemos estar iludidos com o que vai acontecer. Exatamente. Irmos enamorando do que vai acontecer. Exatamente. Isso é muito importante porque este pensamento, esta ilusão, faz com que eu também ative o meu circuito de recompensa cerebral e que de alguma forma liberte também dopamina. Muito bem. Foi um prazer que estivessem aí connosco e vemo-nos na próxima vez. Não sei quando é que vai ser, mas será todo um gosto. Até à próxima. Um prazer. Divirta.